Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana e seja muito bem-vindo ao Fabi Geek. No vídeo de hoje, review duplo, sim meus caros, do terceiro e do quarto episódio de Fullmetal no Anata E2. E sim, meus caros, o terceiro episódio foi muito engraçado, porém, o quarto foi tenso e revelador, sim. Mas vamos por partes, certo? Caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está na bio, tanto no TikTok quanto no Instagram. Que por sinal, se você não é inscrito, se você não me segue lá no Instagram, me siga, porque caso não tenha review aqui no YouTube, eu aviso lá, beleza? Agora, se você já está aqui na plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo mais uma vez. Conto com a sua inscrição e o seu apoio para juntos irmos até o fim dessa saga de Fullmetal no Anata E, que tá incrível. Vamos ver como que será essa segunda temporada ou segunda parte da primeira temporada, né? Tem aí algumas desavenças, né? Bem, que episódios foram esses? O terceiro é um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Então, sem mais delongas, partiu terceiro episódio de Fullmetal no Anata E2. Bem, então, sem mais delongas, bora lá. Bem, o anime começa com o Fungi literalmente se surpreendendo, porque agora na sua frente tem um homenzinho. Sim, meus caros, o mais novo sucessor da Hayase agora é um homem, é o Kahaku, olha só. E assim, a conversa já é um pouco diferente das anteriores, né? Ele fala que não é pra ele ficar inibido, né? Porque o interesse dele é mulher. E literalmente vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Inclusive, o próprio Kahaku fala que as suas antecessoras, né, diziam que o próprio Fuji deveria aprender um pouco mais desse universo dos amores entre um homem e uma mulher, né? E acaba até sugerindo ali um livro ali de romance e tudo mais, né? Porém, essa conversa ali muito melosa, né, acaba sendo interrompida porque a igreja de Benedetti, né, está literalmente ali no calcanhar do Fuji, porque eles estão literalmente oferecendo uma grana para a sua captura. Porque assim, essa igreja acredita que o Fuji atrai está do lado dos Nox, que em parte essa que estão ali é verdade, porque de fato onde se encontra o Fuji, os Nox pra lá irão. Não necessariamente assim, né? Os Nox atrai, quer dizer, o Fuji atrai os Nox, não necessariamente. Vocês entenderam, né? Certo, essa última parte ficou um pouquinho confusa, então vamos recapitular. De fato, o Fuji atrai os Nox, porém os Nox conseguem ir além de onde se encontra o Fuji. De fato, o atraindo para onde ele se encontra, né? Ou seja, os Nox estão sempre querendo que o Fuji vá até eles. Entenderam? Por isso que a gente já sabe que além de onde se encontra o Fuji, muitas pessoas acabam morrendo. Ele até fica um pouco injuriado com essa questão, mas isso a gente só vai ver no próximo capítulo. Pequeno spoiler, de fato, né? Mas enfim, continuando. E aí, voltando para a conversa, né, o Kahaku ele tenta ali convencer o Fuji a se aliar a ele. E olha só que interessante, o Kahaku ele acaba soltando uma informação muito importante. Ele fala que se passaram exatamente 200 anos desde a sua formação do grupo, ou seja, desde que se foi formado o grupo da Hayase, se passaram 200 anos. Gente, é muito tempo de vivência, de sabedoria. Quantas coisas o Fuji já não tem dentro da sua mente, da sua vivência e tudo mais. Lembrando que ele passou uma parte desse tempo todo, né, no mar, certo? Vamos lá, voltando. E aí, a partir desse momento, a história começa a correr um pouquinho, né? Vamos lá, o Fuji, ele decide não se aliar a esse grupo do Kahaku, mas caminhar junto, né? E aí o Fuji decide ir pra cidade com eles, né? E literalmente o Fuji é a atração da vez, gente, literalmente. Mas não deixa de levar literalmente uma orvada na cabeça. Porém, todavia, entretanto, o Fuji sempre tira algo bom disso, né? Ele fala que agora ele consegue fazer ovos, né? Olha só que interessante. Enfim. E aí, para poder evitar essas questões, né, eles decidem, no caso, o Kahaku, né, e o Fuji decide que o Fuji tem que se disfarçar. E essa parte é a mais engraçada desse episódio. Uma das partes mais engraçadas desse episódio. O Fuji se disfarça a princípio da Pieron, mas ela é muito lenta assim para poder andar. Ele se disfarça da Rin, mas ela chama muita atenção. Ele depois se disfarça da Tonarin, mas ela é famosa. Teoricamente, gente, a galera tem medo dela. Essa é a verdade. E por fim, mas não muito menos importante, né? O Fuji se disfarça da Parona, gente. Lembra da Parona que tentou salvar a Mate? Pois bem. Só que aí, gente, o que acontece? O Kahaku, coitado, fica chonado
apaixonado ali pela Parona. É muito cômico essa parte, gente. Ele fica todo corado. E aí os pensamentos ficam até confusos, né? Ele fica apaixonado pela Parona, vírgulazinha, Fuji, né? E segue essa parte super cômica, porém sempre com o Fuji, sempre com aqueles pensamentos tensos, né? E preocupados com esse empate, com essa relação do que a Tonarin falou, lembra? A Tonarin, nos últimos momentos ali de vida dela, ela disse que o Fuji precisa de quê? De companheiros e aliados. E também com o que a Pierron falou lá no finalzinho da primeira temporada, né? Que era do quê? De ele fazer o que ele quisesse, né? Então ainda existe dentro dele aquela vontade que a Pierron falou com ele, ainda guarda ainda aquelas memórias da Pierron. Então fica essa questão da dualidade, dele fazer o que ele quer e fazer o que a Tonarin falou que ele precisa, né? Então fica aquela questão do que ele quer e do que ele precisa de fato. Mas essa questão não temos tempo para poder ficar pensando do que quer, do que ele precisa, porque o Fuji, junto com o Carracu, acabam caindo ali em uma armadilha que é feita por quem? Nada mais, nada menos do que um príncipe Nikolai, que o nome dele literalmente é um texto, gente. Então eu vou apelidá-lo de Príncipe Nicoli, que por sinal é fã de JoJo Bizarrice, com certeza. E assim, gente, vamos resumir essa parte porque eles conversam muito. E literalmente depois de conversarem muito, o Fuji decide se deixar capturar. Porém, todavia, entretanto, o Kohaku falou que se levarem o Fuji, ele iria junto. E pois bem, foram todo mundo lá para as terras do príncipe. Porque, a princípio, a ideia do Fuji é usar o exército do príncipe, né, que é muito grande, contra quem? Contra os Snox, né? Então, é uma ideia muito boa a princípio, né? E assim, esse príncipe, o Nicole, né, Nikolai, eu tenho minhas dúvidas contra ele, né. A princípio ele parece ser uma pessoa boa, ele até ajuda ali na questão que o Fuji estava meio que perdido ali em seus pensamentos, né, mas como ele mesmo disse, tudo é uma questão de troca. E essa questão de troca a gente vai entender no próximo capítulo, porque essa questão de troca, né, vai e volta, sabe? E por falar em troca, né, trocam-se as roupas do Fuji e do Carracu, no caso, Fuji e a Parona, né, e eles ficam uma gracinha, né, o Fuji de menininha ali tá uma gracinha. E assim, vem o jantar, mas o jantar não começa nem acaba muito bem, porque o Fuji descobre que roubaram literalmente o diário da Tonarin e estão comercializando as informações, ou seja, o Fuji não curtiu muito isso, né. Vários acontecimentos acontecem, ficou redundante, né, mas vocês entenderam, né, acontece nesse jantar, porque o Fuji sai da mesa, né? O Kohaku novamente pede para o príncipe usar o exército de fato, né? A igreja Benetim aparece querendo levar o Fuji, mas o príncipe Nikolai não deixa, né? Porque assim, ele quer usar o Fuji de alguma forma a seu benefício, né? E assim, além do príncipe Nikolai não deixar levar o Fuji, também não deixa o Fuji sair do castelo, né? Ele literalmente taca ali eu não consegui identificar aquele objeto que acaba derrubando o Fuji ali, né? Da sua forma de pássaro, né? E o Fuji, ele tá num momento de impasse, né? Porque novamente ele tá o quê? Ele vai enfrentar novamente os Nox e provavelmente ele vai perder pessoas, então ele tá naquela questão de não querer perder mais pessoas amadas, porque a gente bem se lembra, muitas pessoas partiram, né? Muitos personagens partiram logo na primeira temporada ou a primeira parte da primeira temporada, né? Enfim, ele não quer repetir novamente isso. E aí a questão, meus caros, ele fala que se porventura isso vier a acontecer, ele, o Fuji, irá deixar-se levar pelos Nox. Porém, nesse exato momento, quem aparece é o Kansas, dizendo que se porventura o Fuji fizer isso, ele vai resetar de novo. De novo por quê? Porque ele ficou uma temporada no mar, né? E ele ficou um tempão lá, e aí o Kansas teve que voltar o Fuji, né? Por quê? Porque os Nox novamente reapareceram, né? Então, essa não é uma opção, se deixar levar pelos Nox. E aí, o príncipe fala que ele vai dar uma segunda, ou melhor dizendo, uma terceira opção para o Fuji. Meus caros.
e que o Fuji precisa ter é paciência. A gente precisa de paciência também para poder tentar entender essa questão do príncipe, o que ele quer de fato. Bem, agora sim, sem mais delongas, vamos para o 4º capítulo da 2ª temporada de Fumetsu no Anata E2. Bora lá! Comenta aqui o que você achou também do 3º episódio. Foi engraçado? Foi tenso? Foi misterioso esse finalzinho do Kansas falando que não há opção? Bora lá então, 4º capítulo da 2ª temporada de Fumetsu no Anata E. Bem, o 4º episódio começa de forma um pouquinho engraçada, porque o Fuji decide, permanecer ali no castelo, porém ele já avisa que à noite ele vai partir, porque os Nox pode aparecer do nada, Só que o príncipe avisa que não, fica tranquilo porque eles estão preparados, Inclusive, se alguma coisa assim acontecer, eles estão preparados. Só que o Fuji fala que eles podem brotar do chão do nada. Só que, olha só que doideira, o príncipe fala que qualquer coisa ele colocou explosivos no castelo e é só explodir. Isso falando com a maior seriedade. Aí o Fuji, você tá maluco? Como assim você vai fazer isso? Você tá brincando? Aí o príncipe fala, sim. Gente, essa parte eu achei tanta graça. Foi uma cena tão boba, mas tão engraçada ao mesmo tempo. Comenta aqui o que você achou. Bora lá, seguindo. Esse príncipe, de fato, é uma comédia só, gente. O Fuji fala que vai embora, ele fala que vai junto. Olha só, sente o nível. Só que aí, meus caros, tem algo que eu não posso deixar assim de mencionar, que é sobre essa suposta liberdade que o Kansas falou para o Fuji, Que ele, no caso, o príncipe perguntou para o Kansas de forma intencional ali, O que o Kansas daria para o Fuji assim que o Fuji conseguisse concluir a sua missão. E seria a sua liberdade. Que liberdade seria essa que o Kansas daria para o Fuji, Comenta aqui nos comentários o que você acha sobre essa suposta liberdade. Mistério, hein? Vamos lá, seguindo. Outro detalhe também é que o príncipe Nicolai ele quer que o Fuji encontre amigos e um namorado. E olha só, descobrimos que o Fuji ele entende o termo namorado e namorada, Porém ele não consegue compreender ali o sentimento em si. Tanto que o Fuji, ele vê... ele consegue ver, vamos colocar assim, os sentimentos assim voando, Aquela bolinha, sabe? Ele consegue ver ali os sentimentos do todo, Que ele tá ali lavando o lencinho, Que caiu ali, aquele barro ali, sabe, Enfim, o Fuji, no caso, ele consegue ver os sentimentos do todo para com o príncipe, E aí o todo até fica meio ali encabulado, Que não é exatamente isso e aquilo, E aí o Fuji não consegue entender essa questão dos sentimentos em si, mas ele sabe o que é um namorado e o que é uma namorada. Ou seja, ele entende, mas não compreende. Tanto que ele vai perguntar pro Kahaku, que deixa ele meio que desconcertado ali, Coitado. Essa questão de homem pode namorar homem, aí o Kahaku fala que não, que pode, que o mundo é muito vasto, Enfim, eu tô sentindo uma certa atualização, assim, no roteiro. Tá um pouco diferente, Eu lembro que nessa 4º episódio, na primeira temporada, a gente tava meio que chorando já. E nessa 2ª temporada a gente tá meio que rindo e descobrindo coisas interessantes, Tá um pouco diferente, Mas enfim, seguindo. A viagem literalmente começa e agora começa literalmente as revelações. Sim, meus caros. Aqui começa a parte tensa e surpreendedora. Começa com um belo de um flashback da adolescência do príncipe Nicolai e descobrimos que o príncipe tem um dom, literalmente, de ver aquela galera que já partiu fisicamente, sabe? Mas permanece espiritualmente, assim, de alguma forma ou por algum motivo no castelo, gente. Olha só isso! E assim, é outro nível de comunicação, ele consegue conversar, falar, estudar, é uma coisa assim, tipo, amigos, sabe, de convivência, assim, de boa. E ainda por cima ele ainda tem uma crush, gente, olha só que coisa sai literalmente do que se pode imaginar em Fumetsu no Anata E. Muito interessante. Só que assim, tá muito legal, Vem sempre na parte trágica. Por quê? A mãe em si, ela começa a perceber com essas ações ali do filho, que o filho não parece muito bem da cabeça, vamos dizer assim,
E ela, assim, para poder ajudar o filho, né, ela pratica ali junto com o médico, né, de uma técnica muito arcaica, na qual pro enfermo, né, é a retirada do sangue, que no caso, a retirada do sangue sai a doença junto, né. Essa técnica, eu não me recordo o nome, se você se lembra, comenta aqui, né, é muito arcaica, sai o sangue, sai a doença junto e o enfermo fica como? Tinindo, né. Enfim, seguindo. E aí, vendo o sofrimento do príncipe, né, a menina acaba deixando o príncipe, né, acaba dando adeus pra ele, né, junto com quem? Junto com a Tonari, gente. Olha só, a Tonari tinha uma relação de amizade ali, literalmente, com o príncipe. Ou seja, o príncipe tem alguma coisa de bom, né, pra Tonari tolerar ele, né, é bom. Enfim, anos se passaram e o príncipe literalmente descobre que ele não será o próximo rei, e sim o seu irmão do meio. Digamos que o Nikolai não tem uma seriedade ali no manejo financeiro para com o todo, assim, sabe? Digamos que ele é um pouquinho supérfluo demais, né? Então, por muita coincidência, eu acho que não foi coincidência, que o Nikolai, no caso, ele encontra ali um cartaz de procura-se do Fuji. E aí ele vai tentar usar o Fuji para conseguir o trono, né? Porque o Fuji custa muito caro e ele é considerado uma ameaça para o reino e para todos, né? Então, se ele capturar o Fuji, ele vai ganhar a grana, que a grana de fato não... Ele não quer a grana, mas ele quer o quê? O reconhecimento, né? Ele quer ser reconhecido como pai, como algo que ele fez de muito bom para o reino. Porque atualmente ele não se preocupa com o reino, e sim, ele se preocupa mais com os seus entes queridos, né? Seu pai, a sua irmã, seu irmão, né? Enfim, ele não tem essa noção com o todo, com o reino todo. Mas ele não deixa de ser uma boa pessoa, certo? Digamos que o Nikolai, ele é 50-50, porque olha só, se a Tonari conseguiu suportar, né? Conseguiu lidar com ele, ele não é uma má pessoa, né? Mas aí fica a questão. Essa nova menina também que vai aparecer no próximo episódio, gente. Será que ela vai partir dessa pra melhor? O que vai acontecer? Porque o príncipe ficou meio que chocado ali com a prévia, né? Enfim, interessante. Outro detalhe também, esse cavalo. Esse cavalo é muito suspeito. Estou de olho nesse cavalo. Não apareceu assim do nada, mordendo o Fuji assim do nada. Muitas questões para o próximo episódio, gente. Comenta aqui embaixo o que você achou do terceiro e do quarto episódio. Muitas teorias já. E é isso aí, meus caros. Bora produzir, comenta aqui, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, porque quando não tem review aqui, eu aviso lá, ou aqui na comunidade também do YouTube, beleza? É isso aí, meus caros, bora produzir!